Ciro, você já foi ministro do Lula, depois chegou a dizer que o Lula ou roubou ou permitiu que fosse roubado muito. Você teve encontro com ele agora, não se tem muita notícia desse encontro, mas obviamente que é encontro visando eleições presidenciais que estão já em pauta aí. O Dória fala que não está em eleição, mas está. O Bolsonaro assume que está em eleição e está mesmo, né? E você sempre disse já há muito tempo que já estava em eleição, tá? Que pretende ser presidente da República Federativa do Brasil. O que é que foi tratado nesse encontro com o Lula e se há a possibilidade de uma chapa formada por você e pelo Lula, vocês que já tiveram amor e ódio aí, às claras? O governador do Ceará, Camilo Santana, é meu companheiro, meu aliado, e é um grande sujeito. Ele é aprovado aqui por quase 80% da população brasileira. E ele se incomoda muito, sofria muito com essa distância, esse azedume que se estabeleceu entre eu e o Lula, e a burocracia corrompida do PT. E me fez um apelo, né, se eu aceitava conversar. Olha, quem pega é catapora, eu sou um vocacionado para a política. A gente precisa ter a capacidade de conversar com o pior adversário, quanto mais aquele que foi meu companheiro, meu amigo aí durante tantos anos, como é o caso do Lula. Embora eu tenha me decepcionado profundamente com a questão econômica, né? O PT, que fez um belo trabalho no primeiro momento, quebrou o Brasil. Vamos ser honestos, não foi o Bolsonaro que produziu essa crise. Quem produziu essa crise foi a Dilma e o desastre de chamar o Levi, de fazer essas renúncias fiscais todas tremendas, e o desemprego explodiu, então, enfim. Mas o Bolsonaro está agravando o problema e eu quero é consertar o problema. Então, veja, o Camilo me fez um apelo e eu disse, topo, na hora que você quiser. Se ele quiser conversar, não faz mal para ninguém. E o Lula, e eu digo, hoje eu fico satisfeito de ter aceito, o Lula, enfim, pediu para que a conversa acontecesse. Nós passamos ali umas 4 horas conversando, como a gente diz assim no ditado popular, lavamos a roupa suja para valer. Eu disse tudo que eu imaginava que tinha que dizer para o Lula, refletindo sobre as coisas, sem rancor, mas com muita... Mesma coisa que eu falo em público, falei para ele, com as delicadezas necessárias, mas com a firmeza e a clareza necessária. Ele também falou para mim tudo que ele pensa, e eu diria a você que saímos de lá, eu e ele, do jeito que entramos. Não mudamos de opinião, nem eu mudei de opinião sobre o desastre econômico, nem sobre o desastre moral que eles representaram. Eu atribuo a essa condução desastrada a tragédia em que o Brasil foi mergulhado com esse bolsonarismo boçal. O São Paulo deu 70% dos votos, uma cidade progressista, uma cidade líder da América do Sul, que votou a vida inteira, conosco, do nosso lado, deu 70% ao Bolsonaro. Eu não posso chamar esse povo de gado, eu não posso chamar esse povo de fascista. Eu tenho que entender que o nosso povo se decepcionou muito e eu tenho que abrir o meu coração para a gente se reconciliar, que é na luta na qual eu estou fazendo. Enquanto isso, a turma da burocracia, especialmente do PT, esculhambando o povo, fascista, não sei o quê, resultado estão aí, sendo banidos das eleições pelo Brasil inteiro. Então, a conversa foi só essa, não é muito provável que a gente faça qualquer tipo de aliança, porque agora o que está em disputa no Brasil é quem é que vai tirar o Brasil dessa encalacrada. O Bolsonaro vai ser destruído, eu não vejo o Bolsonaro... por esse desastre econômico e essa forma irresponsável, a canalhada. Você imagina o Bolsonaro chamar os americanos para uma confusão de guerra? Espera um pouquinho, ele agora está acabando de desmoralizar as Forças Armadas brasileiras. O Brasil foi objeto de uma galhofa e de uma risada internacional pela canalice, pelo deboche, pela irresponsabilidade, a profunda desqualificação do Bolsonaro. E a gente não pode diminuir as palavras, viu, Datena? Eu sei que às vezes as pessoas me consideram muito duro, mas um canalha como o Bolsonaro tem que ser chamado de canalha. O filho denunciado, corrompeu os filhos desde criança, corrompeu as esposas, enfim, não pode ser chamado por menos de um canalha, e cadeia para um cara desse é pouca. Então a grande questão é quem vai tirar o Brasil do desastre econômico, moral e internacional que o Bolsonaro produziu e vai agravar muito. É uma volta ao petismo e suas contradições? Eu quero crer que não, e estou fazendo uma força grande para pedir ao nosso povo para a gente construir um caminho. Mas os super ricos do Brasil, que elegeram o Bolsonaro, estão preparando um caminho. Eles querem lavar as mãos, ele acha que o nosso povo é burro, então o Luciano Huck, que votou no Bolsonaro, o Dória, que era Bolsodória, que votou no Bolsonaro, o Sérgio Moro, que vendeu a toga e tirou os direitos políticos de um político, e tirou esse cara da eleição, não estou nem fazendo juízo de valor, e no dia seguinte foi ser ministro do político que ganhou a eleição por causa da sentença dele, que é um malandrão, que trabalhou com o Bolsonaro para cobertar a corrupção da mulher do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, que é esse Sérgio Moro, estão se juntando
para tentar fazer o povo de idiota e dizer, olha, o Bolsonaro é um desastre, nós precisamos ir por ser tudo direitista, protofascista, tudo tem o mesmo projeto do Paulo Guedes de esquartejar o Brasil, de entregar o Brasil para o estrangeiro, e nós não podemos deixar o Brasil nem renovar esse compromisso que está quebrando o nosso país, destruindo o nosso mercado de trabalho. Ô Datena, desculpa, eu gosto muito de trazer informação prática para as pessoas saberem por que eu sou tão indignado. A maior agricultura tropical do planeta Terra, que é o Brasil, acabou de importar, pela mão do Bolsonaro, eu rio para não chorar, 30 mil toneladas de soja dos Estados Unidos. O agronegócio brasileiro perdeu, está se arrebentando. O Bolsonaro deu uma cota de etanol, liquidando o setor sucroalcooleiro brasileiro, que já vem numa dificuldade grande. Alô, Ribeirão Preto, alô, querida São Paulo. O Bolsonaro está liquidando um dos setores que mais emprega e gera renda, que é a bioenergia, o etanol brasileiro, importando dos Estados Unidos. O Bolsonaro aumentou a cota de importação de trigo dos Estados Unidos. O Bolsonaro destruiu 1/3 da capacidade de produção das refinarias da Petrobras e o Brasil virou o maior importador de diesel, gasolina, querosene de aviação e gás de cozinha dos Estados Unidos. Tudo picaretagem, tudo propina, tudo ladroeira. O Bolsonaro entregou a BR Distribuidora para um pool de banco sem nem sequer avaliar o valor dos terrenos. O Bolsonaro mandou o Banco do Brasil vender, Paulo Guedes, eu estou de olho, tu não vai fazer essas cagadas sem eu dar o nome de cagada e de roubalheira de braçada. Desculpa, Datena, o povo brasileiro precisa saber. O Banco do Brasil foi criado por Dom João VI. Pois bem, o Banco do Brasil, na mão do Bolsonaro, entregou para o BTG, esse G aí é Guedes, um banco criado pelo Paulo Guedes, embora tenha desfeito a sociedade, mas o Banco do Brasil, pela primeira vez na história, desde Dom João VI, vendeu uma carteira de ativos por receber que tem valor de 3 bilhões de reais com B de bola, para o BTG por 371 milhões de reais, sem licitação. No mesmo momento, para mostrar que não tem nenhuma nova estratégia, compraram a carteira bichada de crédito que não vale nada, tudo papel podre, do Banco Votorantim. O Bolsonaro mandou a Petrobras vender o campo de Carcará, está mandando vender as refinarias do petróleo, vendeu a estrutura de gasodutos da Petrobras, vendeu a BR Distribuidora, que são os setores que mais dão lucro para a Petrobras, meu irmão, e mandou comprar campos, lotes de petróleo de uma multinacional chamada Total, na Bacia Amazônica. Deixa eu te dizer, o Conselho Nacional de Petróleo licitou vários blocos de petróleo e essa Total arrematou, por preço por ninharia, vários blocos de petróleo na Bacia Amazônica. Quando foi procurar o petróleo, começou a dar problema de meio ambiente, inclusive na matriz dela, porque está todo mundo reclamando da destruição da Amazônia, aí vem uma multinacional querer explorar petróleo na Bacia da Amazônica, embora tenha sido feito todo com os cuidados. Pois bem, os campos micaram. Sabe o que esses canalhas fizeram, Datena? A Petrobras recomprou os campos da Total, que não vale nada. Estão na crise econômica ferrada e a roubalheira correndo frouxa. E isso como é que a gente chama? São canalhas. O Bolsonaro é um bandido, nós temos que chamá-lo de bandido e tem que levar ele a um impedimento antes que ele acabe de destruir a sociedade brasileira. E aí a solução para isso é voltar à maluquice do PT? Acho que não. Acho que a solução é a gente ter que estar construir um caminho. Por isso eu estou apoiando a Marta Rocha, no Rio de Janeiro, estou apoiando o Márcio França, em São Paulo, estou apoiando o Calil, em Belo Horizonte, estou apoiando o Bruno, em Salvador, apoiando o Sarto, em Fortaleza, apoiando para a gente criar uma corrente em que o voto seja dado a bons administradores, como é o caso do Márcio França, o único administrador qualificado que está na disputa, mas também que seja um voto que, ao negar a polarização odienta, construa o futuro do Brasil nas grandes cidades.